Certinho. Pessoal, só comentem aqui se estão conseguindo nos ouvir. Eu acredito que tá tudo ok, né? O pessoal tá respondendo aí, não consigo me enxergar muito bem daqui, mas acho que tá tudo certo. Vamos iniciar o nosso tema, então? Acho que agora vai estar. Pessoal, só comentem aqui se vocês estão conseguindo nos ouvir. Acredito que tivemos um pequeno bug aqui. Pra mim iniciou agora, Lismar. Iniciou agora? Iniciaram agora? Iniciou agora. Estamos ao vivo. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, eu acredito que vamos ter que recomeçar novamente a nossa conversa aqui, porque quando iniciamos deu um bug aí, né? Só agora que entrou online. Bom, então hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Nós estamos aqui com o Orley, que é um dos nossos headhunters, e também a Nayana, que também tem algumas formações e já trabalhou na área de logística. Então hoje a gente vai falar sobre o tema logística e também vamos falar um pouco sobre revolução tecnológica, né? Então eu vou pedir para eles se apresentarem novamente, porque eu acredito que quando vocês se apresentaram antes ainda não estava 100%. Não estávamos online. Não estávamos online. E também estamos hoje aí com o Josimar, que é o responsável pela instituição, né, o nosso gerente, também a professora Franciele e eu, Claudir, que sou CEO do Grupo Visual e também da Agência de Emprego RH Conceito. Tá bom? Então vou passar a palavra aí para a Nayana. Nayana pode se apresentar, falar um pouco sobre sua formação, o que você faz hoje no Grupo Visual, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como o Claudir falou, eu sou a Nayana, né? Alguns de vocês já me conhecem das escolas. Por quê? Porque eu sou headhunter aqui da Agência de Empregos RH Conceito do Grupo Visual. O meu trabalho, eu falei mais aprofundado com vocês na live passada, que o trabalho do headhunter é o quê? Ir até as escolas e a gente faz uma caça de talentos. Nós buscamos jovens que têm um perfil aí para o mundo corporativo, para o mercado de trabalho. Então, o nosso trabalho como headhunter é mais voltado na escola, né? Inclusive, quem não acompanhou a live passada e quiser estar vendo a live passada, ela tá salva, né, Franciele? Para quem não assistiu, quiser rever a live ou não viu ainda, então a live tá salva para vocês. A live que a gente explicou o que era um headhunter e a nossa função. Então, pessoal, eu trabalho hoje como headhunter, mas eu já trabalhei na área de gestão de logística, voltada para a parte do transporte. Então, eu sou técnica em logística, fiz pelo Unopar, aqui do Francisco Beltrão. E o que é a área de logística, pessoal? Eu cuidava de toda a parte de transporte e distribuição de mercadorias em uma transportadora. Então, eu trabalhei 4 anos na área de logística, minha família vem da área de logística, da parte de transporte, então é um assunto que eu tenho bastante conhecimento, tanto teórico quanto prático, porque vivenciei isso dentro de casa e também depois na parte do mercado de trabalho. Então, é um assunto que eu gosto bastante e que eu vou poder agregar um pouquinho com vocês, tá bom? Passar a palavra para o meu companheiro Orley, que também trabalha junto comigo como headhunter, né, Orley? Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Orley, eu sou headhunter do Grupo Visual, sou formado em administração, bacharel em administração, especialista em controladoria, tenho MBA em administração financeira e contábeis. Hoje estamos aí trabalhando como headhunter no Grupo Visual. Bacana, então. Boa noite, pessoal. Não dei boa noite ainda, né? A gente foi falando e acabamos não conversando aqui com os alunos. Então, como a gente falou, né? Logística e a revolução tecnológica. Inclusive, a gente vai debater esse assunto hoje, né? Falando um pouquinho do que a tecnologia auxiliou nesse campo tão amplo que é a logística, né? A logística, ela fala tanto do transporte quanto da questão de estoque, né? O Orley tem bastante conhecimento na questão de estoque. A tua formação, inclusive, abrange essa parte, né, Orley? Vai poder compartilhar bastante conhecimento dessa área. Então, a gente vai envolver todos esses assuntos aqui durante essa live, tá bom, alunos? E algo importante para vocês, pessoal, que logística vocês vão aplicar tanto na vida de vocês, na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica. Então, logística é um assunto que vocês podem encaixar em qualquer realidade de vocês hoje em dia. Qualquer realidade existe a logística por trás das coisas. E às vezes ela faz parte do nosso cotidiano e a gente às vezes não percebe. Então, vocês entendendo um pouco sobre logística, vocês vão conseguir se organizar, inclusive nos estudos de vocês. Legal. Então, para facilitar, vamos lá. Nayana, você que é formada em logística, resume para nós em poucas palavras o que é logística, para os alunos que estão em casa entender de uma forma mais simples essa palavra aí que para nós é tão comum, mas para muitos ainda não é algo muito claro.
Então vamos simplificar em poucas palavras o que seria logística e depois a gente aprofunda mais. Então, pessoal, logística nada mais é do que o transporte de mercadorias, de matéria-prima também, do ponto de início até o ponto final, que seria onde? A casa de vocês, né? Então, quando a gente fala de logística, é do ponto de saída de um produto, de uma matéria-prima, por exemplo... você comprou um produto numa loja, você comprou lá na internet, né? Então, o que envolve? Envolve a logística dele chegar até a sua casa. Até ele chegar na sua casa, tudo isso é logística. Quando você fala, por exemplo, de grãos, deve ter filho de motorista nos assistindo, né? Quando a gente fala de transporte, de caminhão, a parte de grãos, o que é? Começa lá na lavoura. Plantou, começa lá na lavoura. Então, colheu, ali é logística já. A partir do momento que colheu, já é logística, porque você vai ter que ver para onde você vai levar aquele produto. Se é para a cooperativa, se é para o armazém, se é para o silo, a logística começa ali. Então, na coleta do material. Depois a gente vai para onde? Para o transporte, ver qual que vai ser o destino dele. Se vai ser a cooperativa, se vai ser o porto, se vai ser aonde. Então, envolve ali. Depois que chegou no porto, é questão da distribuição. Se vai para a indústria, para a fabricação de algum produto, como matéria-prima principal. Se vai para a casa de vocês, como produto final. Então, logística seria isso, pessoal. Seria o transporte, a organização, o armazenamento do produto no início até a chegada ao produto final, que seria vocês consumidores. Bacana. A logística também, como você falou, envolve a parte de armazenamento. Então, hoje em dia a gente percebe uma diferenciação do que era visto antigamente em relação ao armazenamento. O Orley possivelmente vai ter bastante conhecimento dessa área, né? Que antigamente, como que era feito o armazenamento? Como que era o controle de armazenamento antigamente? Qual é a diferença? Na verdade, antigamente a gente trabalhava muito manualmente, tudo anotado em caneta. Hoje, nenhuma empresa mais vive dessa forma. Tem que ser tudo automatizado, tudo via sistema. Isso, aí tecnologia que proporcionou. Tecnologia. E hoje a gente tem que estar preparado para trabalhar nesse sistema, porque cada grão que entra, ou cada material, ou matéria-prima que vai ser usada para o produto final, tem que estar no sistema, para a empresa poder fazer a gestão correta desse material. Porque o estoque é o coração da empresa. certeza. É o produto, né? Em outras palavras, eu acho que pra gente, facilitar o entendimento, vamos resumir logística em uma palavra: organização, Franciele. Organização, acho que a palavra-chave da logística é organização, porque aí você vai entrar a questão de todos os outros assuntos, do que é, onde armazena, para onde leva, para onde vai, qual que é a rota, mas a palavra-chave é organização. Ainda vocês brincam comigo aqui na empresa que eu sou a da logística, quando tem que organizar alguma coisa, pede para mim. Então, quem gosta, quem é organizado, estudante que é organizado, e pensa assim, no que será que eu poderia trabalhar com a minha organização, com o meu foco, a área de logística é uma excelente área. Então, aproveitem o conteúdo da live de hoje, que vocês vão tirar muito conhecimento daqui. Exatamente. Complementando um pouco o que o Orley estava falando ali sobre a questão que antigamente era muito utilizado só anotação manual, né? Controlava tudo lá no caderninho e tal, nas pranchetas, né? Hoje já não, tudo precisa de software, sistema, isso agilizou. Inclusive, é uma questão que a gente vê bastante também, vamos dizer, nos supermercados, né? É a questão de uma mercadoria. Quando a mercadoria chegou no supermercado, que está em estoque, já é cadastrado qual é a data de validade que ela tem, né? Então, é avisado, porque antigamente tinha muito problema essa questão de vencer a mercadoria, né? É avisado aí um tempo antes, um período antes, e até inclusive eles fazem aquelas ofertas, né? A oferta lá tá faltando 15 dias para vencer, vai lá para a oferta, dá um desconto e... faz uma rotatividade maior da mercadoria, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso, então tem todo o controle. Então, a automatização, os sistemas vieram aí para ajudar, né? Isso é bom. Por isso também a live, o segundo tema é revolução tecnológica, né? Porque vem acompanhando toda a logística, vem acompanhando essa revolução tecnológica. Então hoje existem sistemas, existem empresas que criam software justamente para cuidar dessa parte de logística dentro da empresa. Outra coisa, pessoal, só para complementar, que saindo um pouquinho sobre, mas do assunto também, gostaria de agradecer ao nosso amigo Jonas, que é lá da Pizzaria Brasiliana. Pessoal, a vez passada nós comentamos aqui entre nós, né, que nós íamos ter um patrocinador. Apesar, às vezes acontece assim, a nossa live é às 19 horas, então o pessoal está todo mundo aqui com fome, né? Então começou a logística, o pessoal já está produzindo a pizza que vai trazer para nós aqui, tamanho G com borda de chocolate branco. Nossa, bacana! Então muito obrigado, pessoal da Pizzaria Brasiliana. Quem é de Francisco Beltrão e região,
Precisou comer pizza, pessoal, tá com fome? Dá uma ligadinha lá pro pessoal da Pizzaria Brasiliana. Ó, já fiz o meu merchan aqui, ó. Já ganhamos o jantar do dia, né? E a logística iniciou lá, eles estão produzindo, vai vir com o pessoal que vai entregar a demora, possivelmente aí, né? E Então, nós isso aí, somos com os consumidores os finais. consumidores finais, é verdade. Legal. Continuando aquele assunto, né, que a gente estava falando sobre o vencimento. Antigamente, então, possivelmente era um desperdício ali de alimentos, de produtos Se perdia muito material. Hoje ainda se perde. As empresas que não têm um sistema e que não têm um almoxarife qualificado, que não está apto a fazer a leitura todo dia, tirar os relatórios do estoque, ainda se perde mercadoria hoje. Exatamente. Por isso nós precisamos de pessoas preparadas. E com conhecimento Da área de tecnologia, né? especializado, né? Tu consegue explicar o almoxarifado pro pessoal? O que Com significa, certeza. né? Porque é uma palavra diferente, muitos possivelmente não conhecem essa palavra. Sim, pessoal, almoxarifado é um setor da empresa onde o comprador ele gera a compra, tem o lead time até chegar o material, o pessoal faz o recebimento e armazena. Aí, a partir da necessidade, o pessoal faz uma reserva. Um exemplo, o pessoal da produção precisou de uma caneta para fazer a anotação lá na linha de produção. Faz uma reserva no próprio sistema, vai até o almoxarifado, o pessoal, através dessa reserva, faz a liberação da caneta. Tudo controlado. O almoxarifado nada mais é que um local onde se faz o recebimento da mercadoria e a distribuição dentro da empresa. Basicamente seria um estoque, um depósito? Um depósito. Um depósito? Em outras palavras, um depósito. Ah, legal. Até você falou ali o almoxarife, alguma coisa. Almoxarife é o responsável pelo almoxarifado? Pelo almoxarifado. Ah, legal, bacana. Às vezes a gente vê, eu tinha conhecimento pela questão de eu ter estudado a área de logística, né? Mas as outras pessoas às vezes vê almoxarifado, que será que é? Que é uma palavra diferente, né? É diferente. Na verdade, até eu lembro quando eu escutei almoxarifado, quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Eu já estava trabalhando e tal, eu não sabia o que era almoxarifado. Mas o nosso escritório de contabilidade, ele era anexo a uma loja de roupa, de confecção, né? E aí o pessoal falava de almoxarifado, e eu me perguntando o que é o tal de almoxarifado, né? Aí que eu vi que era um espaço lá onde eles guardavam, inclusive tinha essa questão de não controle, né? Por falta de organização, às vezes, daí depois começaram a utilizar um sistema, né? E às vezes você vendia uma mercadoria e no final, vendia um sapato e ia lá só tinha um pé. Só um pé, o outro eu tinha perdido, não sabia onde que estava, né? E no sistema estava constando que tinha. Que tinha um par de sapato. Legal, é bacana. Toda a mercadoria ela passa pelo almoxarifado, né? Sim. A entrada e a saída dela ali, que você faz o controle, você faz a colocação dos códigos, porque cada produto para você identificar não é o nome do produto, é um código, não é? Isso, o código. Isso aí. Os alunos, se tiverem algumas perguntas, aí pode enviar o chat, né? O chat está aberto aqui, a gente está acompanhando o que vocês estão falando. Então, se tiverem alguma pergunta mais direcionada, é só enviar ali no chat para os nossos profissionais aí que vão ter muito conhecimento para responder as perguntas de vocês. Isso, pessoal. Hoje vocês podem, então, fazer perguntas aí no chat. Aproveitem a oportunidade de tirarem as dúvidas de vocês, esclarecer algumas perguntas, tá certo? Então, não fiquem com timidez, podem fazer as perguntas que nós vamos respondendo aqui para vocês. Pessoal, acho que quando a gente fala de logística, né, acho que vamos dar um gancho mais direcionado. Acho que o Claudio vai poder me ajudar nessa questão, vocês também. Quando a gente fala de logística, a gente foi para a parte do transporte e a parte da armazenagem, né, da distribuição do estoque. Mas eu acho que a gente tem que começar lá no início, na produção. Onde é produzido esse produto, da onde ele sai, a rota que ele faz, depois ele vai para o armazenamento, do armazenamento ele vai para a distribuição. Então é todo um processo. Quando a gente fala de logística, pessoal, imaginem como se fosse uma engrenagem. São várias engrenagens, várias pecinhas que transformam um todo. Mas começa lá na produção, por exemplo, produção de alimento. Vamos falar da nossa região, vamos falar de produção de alimento, então. Por exemplo, produção de feijão, de grão. Estamos colhendo feijão agora nessa época. Vamos falar época de colher feijão. Então, onde que começou a logística, pessoal? Começou lá na plantação. Plantou. Época de colher, agora começou a logística. Porque a gente vai ter que colher o feijão e levar ele para algum lugar. Para onde a gente vai levar? Para a cooperativa, na maioria das vezes, né? Então, na cooperativa a gente vai pesar
a gente vai ficar com o primeiro dado do produto, que é o peso que ele tem, a questão da umidade, da qualidade do grão. Já é feita uma classificação. Chegou na cooperativa, vai ter uma pessoa chamada classificador. O classificador também não deixa de ser um almoxerife, porque ele vai o quê? Cuidar da qualidade desse produto, vai tirar os dados dele, vai ver quanto que ele está pesando. Então começa ali a logística. Você vai dar um código para esse produto, né? Feijão tal, por exemplo. Daí da cooperativa, ele vai para onde? Vai para o transporte, que é o outro consumidor. Se vai para um porto, por exemplo, se vai para uma outra cidade, se vai para uma loja que vai empacotar esse produto, vai fazer o controle de qualidade. Então aí também é logística. Ou se vai ficar armazenado, daí entra a questão que o Orley falou, também dá para ficar armazenado, entra a questão de validade. No caso do grão não tem a validade. Quando você fala de grão, de alimento, a gente vê a questão assim, de bactéria, de fungo, de umidade, então eu tenho cuidado a respeito disso, mas também é software, também é planilha, também é gestão, tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento tecnológico para ficar cuidando da qualidade desse produto, e depois que ele for armazenado por um tempo, ele vai para onde? Vai para o consumidor final, que é nós, por meio da onde? Dos caminhões, na maioria das vezes, né, o pessoal do transporte, que tem o pai, a mãe, que trabalha como caminhoneiro, também desempenha um papel muito importante na nossa sociedade, porque a peça-chave da logística é o transporte. Não adianta você comprar um produto na internet ou você plantar o feijão, a soja, o milho, se não tiver quem vai levar esse produto até os portos, até o consumidor final. Então, acho que é toda uma engrenagem que nem eu falei, mas começa, por exemplo, o alimento lá na lavoura, o algodão lá na lavoura, ou quando você compra algo na internet, lá no setor de armazenagem, depois vai para sua casa. Então, é toda uma engrenagem, começa lá no... Falando... Pode falar, só para complementar, falando um pouco sobre essa questão, não sei se é a mesma aqui, mas aí já dá para a gente já dar um gancho para a questão da revolução tecnológica. Hoje, inclusive, tem empresas que tem apenas um e-commerce, que é uma página de internet, né? E tem as imagens de produtos, principalmente na área da eletrônica, né? Ah, eu quero vender celular. Então, o que acontece? Ela vai fazer a publicidade, vai divulgar, vai impulsionar, vai fazer o patrocínio pago lá pelo Instagram, Facebook, vai publicar aquela mercadoria, aquele celular. Mas ela nem tem um celular. O que ela faz? Ela compra direto do fornecedor e manda diretamente para o consumidor final. No caso, eu, Claudir, quero comprar e você tem o seu e-commerce. Você só faz aquela gestão. Eu pago para você, você compra lá do fabricante e ele manda diretamente para mim, que é o consumidor final. Então, a logística com a revolução tecnológica, ela mudou bastante, né? Hoje, para você vender alguma coisa, você não precisa necessariamente ter a coisa, né? Você não precisa ter. Você pode simplesmente fazer aquele trabalho de revenda, mas ele nem passa pelas suas mãos o celular, ele sai direto da fábrica ou direto do fornecedor para o consumidor final. É uma coisa que hoje tem muitas empresas que trabalham nesse sentido. Por exemplo, o Mercado Livre, né? Sim. O Mercado Livre é uma das empresas que trabalham dessa forma. O que eles fazem? Eles proporcionam uma plataforma para que você possa vender um determinado produto. E olha quanto movimenta, né? O financeiro movimenta. A economia é muito movimentada pela logística, né? A gente até pode citar de exemplo aquele momento que teve a paralisação dos caminhões, né? A gente viu alimento aumentando o valor, gasolina aumentando o valor e, consequentemente, uma coisa vai influenciando a outra, né? Se a gasolina aumenta, o caminhão vai precisar de mais valor para abastecer e vai gerar custo no alimento ou naquilo que está sendo transportado. Na verdade, essa greve dos caminhoneiros, eu lembro, foi bem difícil. Muitos, as pessoas já começaram a se desesperar, né? Eu lembro que a mãe falou assim, Claudir, tem que comprar açúcar, arroz, feijão lá e tal. Não, mãe, tá tranquilo, eu acredito que ainda tem no supermercado, né? Mas parou o transporte, parou tudo. Então, logística é algo importantíssimo. Você não tem, só pensar assim, eu consigo produzir, mas como que você vai conseguir escoar essa produção? Como que você vai conseguir levar esse produto até o consumidor final? A gente fala também, eu lembro quando eu trabalhava numa cooperativa de produtores de leite, a questão do leite. Vamos falar de uma matéria aí, de um produto que ele vai se decompor muito rapidamente, né? Ele pode estragar, né? Rápido. Então ali tem que tomar um cuidado muito grande. E a logística, ela começa, saiu da teta da vaca lá, já é logística. Saiu né? da vaca logística, porque eles vai entrar todo um planejamento de quando é que eu vou levar esse leite para pro frigorífico, ajuda o nome, laticínio. Vai pro laticínio.
No nosso caso lá, a gente era apenas uma empresa que armazenava, vamos dizer, por um determinado tempo, aí por 3 dias, né? Então o que acontecia? Vinha do produtor de leite lá, vinha para essa empresa, né, onde a gente trabalhava, nessa cooperativa, na verdade, armazenava por um determinado tempo e dali levava para o laticínio mesmo, que eram os responsáveis por fazer a pasteurização, a produzir o queijo e tal, e lá vai para uma determinada empresa que vai colocar lá a sua marca, no caso o laticínio, né, e ele vai mandar para o supermercado. Na verdade, a gente cometeu um pequeno erro quando a gente falou que começou lá no Clube da Vaca, brincando, claro, né, mas começa lá no tratamento que esse animal vai ter, Sim, começa lá na alimentação dele, que claro, vai influenciar na produção, né? Claro, se a gente vai ir a fundo, é E isso. daí depois a logística se Tudo foi é A logística já está antes, já está quando está trazendo o transporte, está trazendo a ração para esse animal. Já É verdade. Já é a logística. Mesma É uma coisa da da outra. planta, né? Para Sim. você ter a planta, para você plantar, teve algum transporte até a lavoura. E daí entra a também é questão de logística. planejamento de rota, principalmente a questão do leite, mas também do grão. Qual que vai ser o melhor caminho para esse produto que tem uma conservação pequena de tempo, assim, né? Ele é perecível. Qual é a melhor rota para ele fazer, para ele chegar mais rápido e com a qualidade necessária no laticínio, por exemplo, a questão do grão. Qual que é o melhor caminho para esse grão chegar no porto? Qual região do Brasil vai afetar o porto? Para onde esse grão vai ser transportado? Depois para onde que ele vai ser direcionado? Então, assim, gente, quando a gente fala que logística é organização, é porque é tudo. Tudo envolve logística. Inclusive, essa parte que você falou sobre o caminho, né, que vai pegar, também a gente tem que olhar pelo lado do transporte em si, né? Se você vai pegar um caminhão de transportar grãos, ele é um modelo de caminhão. É o graneleiro, né? Se você vai pegar um caminhão que transporta leite, é outro modelo, né? Então, cada um tem o seu nome, cada um tem sua especificidade, né? Tem essas questões também que às vezes a gente nem se toca, né? E é uma complexidade por trás desse sistema que é muito bacana de se estudar a fundo, né? Pra gente conseguir aí entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que todas as áreas são importantes, né? Toda área, toda profissão, toda gestão tem o seu papel importantíssimo na nossa sociedade. Mas acho que quando a gente olha para o cenário como um todo, como algo principal, eu acho que os 3 assim, pilares principais seriam o quê? A parte agro, né? A parte de plantar o produto, depois a parte da pecuária, tanto né, produção de carne, produção de leite, e depois do transporte, porque é quem produz e quem transporta e que leva para os demais, né? Então são 3 pilares muito importantes e a logística faz parte deles assim de maneira integral, desde o início até o final, né? Verdade. Temos algumas perguntas aqui, vamos responder. O José perguntou aqui. Bom, o Paulo primeiro perguntou, eu queria saber o que é logística. Então, Paulo, a gente conseguiu, acho, responder para você o que é logística já. O José perguntou assim, aonde vocês iniciaram o serviço de vocês? Qual área? Uma pergunta destinada para o Orley e para a Nayana aqui. Então, aonde vocês iniciaram o serviço de vocês? E qual área? Qual foi o primeiro emprego de vocês, o início? Como vocês iniciaram? Pode começar lá da confecção, eu acho, né? Pode ser. Pode ser. Já Conta um trabalhou pouquinho junto. da história já também, né, Orley? Com certeza. Eu comecei na área de confecção. Eu trabalhava numa overlock e uma máquina que pregava cós. E a logística, para chegar o material até nós, o pessoal demorava para trazer, o caminhão tinha que ir para São Paulo, ficava uma semana, trazia matéria-prima para nós trabalhar a média 15 dias. Então, era bem interessante. Tinha que ter o controle e a preparação desse material, a confecção dessas calças, no caso que a gente trabalhava, elas tinham um período certo. Tinha um prazo. Tinha um prazo. Nós tínhamos que entregar aquela mercadoria pronta. Então, para dar tempo do caminhão já voltar para São Paulo, fazer a entrega e trazer novas mercadorias. Na verdade, inclusive, até quantas vezes, eu trabalhei muitas vezes, a gente trabalhava à noite, a gente trabalhava a noite inteira. Eu trabalhava numa prespontadeira, né, e numa travete. Travete, na verdade, é a máquina que prega como que se chama esse? O passador de cinto e tal, né? Então, como a gente fazia esse trabalho final, era muito importante entregar. Atrasava o caminhão na hora de chegada, aí atrasava todo o trabalho, você tinha um cronograma para você entregar. O que acontecia? A gente passava às vezes a noite trabalhando, né?
porque o caminhão tinha que chegar lá, fazer a entrega e carregar novamente para trazer para nós. Justamente. Então, teu primeiro trabalho foi na área de confecção, De ali. confecção. Interessante, a gente já conversou sobre tantos assuntos, não tínhamos tocado nesse assunto, Vitor. Qual que foi a tua primeira... E depois disso veio o quê? Depois disso, eu fui trabalhar num atacado. Um atacado, o que era esse atacado? Ele tinha 5 depósitos. Tinha o depósito de bebidas, depósito de farinhas, os depósitos de brinquedos, os depósitos de parte perecível, parte diversos, né? Então, ali a gente fazia a carga dos caminhões e saía fazer a distribuição. Ali já começou a minha área de conhecimento da área de logística. A gente recebia os mapas de mercadoria que a gente tinha que carregar e chegava e encostava o caminhão num depósito, carregava a parte de bebida, ia no outro, carregava a parte de secos, e daí ia no outro depósito. Fazia toda a logística dentro do mesmo município, mas depósitos diferentes. Nas docas, que a gente chama, no Nas transporte, docas. né? E aí a gente saía, ia numa cidade, para você ver uma tecnologia que nós não tinha na época, nós sofria muito. A questão da nossa logística para chegar nos mercados. Nós chegávamos na cidade cruz, com mapinha na mão. Hoje... Popular perguntar onde fica o mercado. Onde fica o mercado. Às vezes, para você ter uma ideia, tinha um mercado que dava 2 quadras do outro e nós fazíamos 15 quilômetros para ir em um outro mercado e depois voltar ali. Não tinha GPS? Não, nem se falava em GPS na época. Google Maps não? Google Maps não, hoje não. Hoje a gente sai para as cidades, planeja a rota, só vai clicando no celular ali, no GPS do carro, leva nós certinho, colégio em colégio. Mas uma ferramenta da revolução tecnológica que inclusive auxilia também na logística. Mas você me falou também, Orly, que você trabalhou em outras empresas conhecidas aqui do Sudoeste, que é na parte de produção ali, como que era mesmo? Eu trabalhei na Sadia, hoje é BRF, em Dois Vizinhos, eu trabalhei um longo período ali, eu trabalhei 6 anos. Eu iniciei lá na produção da embalagem final. O que a gente fazia? Eu montava os pallets de produtos. Vinha, depois do produto pronto, encaixotado, vinha nas esteiras. Nós tinha a nossa equipe, era responsável por paletizar. Aí, depois disso, eu já passei na área de... Aí eu comecei a estudar, passei para conferente dessa mercadoria, antes da entrada no túnel. Aí passou mais um período, fiz mais um recrutamento interno na Sadia na época, e fui para a área de apontamento no sistema SAP. Esse sistema hoje é um dos 3 maiores do mundo e é referência. Esse sistema ele é o sistema mais seguro da atualidade. A empresa está tudo ali. Tu quer ver uma Sadia lá de Uberlândia, tu vê o estoque dela aqui em Francisco Beltrão. Quer ver de Dois Vizinhos e Beltrão? Tu tem um estoque maior. Através disso... E a facilidade, né? A facilidade. Depois disso eu passei para a área de compras. Ali eu fazia a solicitação de compras para o frigorífico, para os incubatórios e para as granjas. Fazia nada mais é que a solicitação de compras para abastecer o almoxerifado, para o almoxerifado abastecer todas as áreas da empresa. Mas me diz uma coisa, por que tu estudou administração? O que levou você a querer estudar administração? Olha, te falar bem a verdade, na época eu me vi necessário estudar, porque eu não conseguiria trabalhar no pesado a minha vida toda. Então, naquela época ali, a gente começava 2 horas da tarde e ia até 2 horas da manhã, porque todo dia faltavam 1 ou 2 pessoas, porque o trabalho era pesado. Então, eu me via necessário Então estudar. você quis estudar para mudar de cargo. Para mudar de cargo. E deu certo, E né? deu certo. Depois Legal, disso, eu trabalhei 7 anos na Sadia, aí eu saí da Sadia e fui direto para a Vibra. Na época era Agrogen, um outro frigorífico que fica em Itapejara do Oeste. Já entrei lá na área de gestão de estoque, como almoxerife. Aí trabalhei um período, fui trabalhar na parte de remuneração da integração, já totalmente diferente. E dava suporte para o pessoal. O que é isso, a remuneração da integração? Um exemplo, você tem um aviário, Sim. aí
os frangos que chegavam do teu aviário ia para o frigorífico. Eles faziam o abate, aí a gente fazia o cálculo da conversão, quanto ele comeu de ração, Para saber como que tá a produção. qual que foi o GMD, qual que foi o ganho diário dele por Quanto que quilo, custou para produzir aquele frango. quanto custou para fazer o cálculo para chegar no valor que o integrado ia receber. Entendi. E a tua parte da tua especialização em matemática financeira ajudou demais, e a parte de controladoria também é tudo, né? Controladoria, Porque tudo. quando a gente fala que nem eu fiz um curso de matemática financeira, é basicamente isso, né? É Sim. você entregar todos os custos desde o início da produção até o final para o cliente, para o consumidor final. E isso é muito bacana, e quando você tem esse conhecimento, se fosse uma pessoa que não tem esse conhecimento como você hoje, tentar fazer esse tipo de cálculo, vou chutar por baixo que ela demoraria uns 5 dias para fazer. E quando você tem esse conhecimento no sistema, você tem isso na palma da tua mão, vamos colocar aqui em quanto tempo, Orley? Acho que numa hora você consegue jogar um nível X de informação e já tem esse Em resultado. uma hora eu fazia a numeração de 30 integrados. Integrado seria os 30 aviários. unidades de aviário. 30 unidades de aviário. Bah. Eu sabia quanto o frango, que dia ele chegou na propriedade, quantos quilos ele ganhou por dia, qual foi o percentual de ração que ele perdeu, Sim. sabia tudo. Depois disso, eu fui para a área, voltei, surgiu uma oportunidade de analista de estoque, voltei a fazer programação de estoque. É que aumentou muito a produção. Quando eu iniciei na Agrogen, ela produzia 100 mil frangos por dia. Quando eu saí, ela já estava média de 400. Então, aumentou muito a demanda. Sim. Necessitou de depósitos maiores. Entendi. Legal. Bacana. Eu tô com uma pergunta aqui bem interessante da Tainá Tesk. Ela falou assim, será que a logística foi esquecida depois dos avanços tecnológicos? Acho que ela quis perguntar se a logística pode ser esquecida com os avanços tecnológicos, né? Eu até responderia essa pergunta, mas eu vou deixar para vocês que entendem mais o assunto. Como que é o nome dela? É Tainá. Tainá, a logística, ela não foi esquecida com os avanços tecnológicos, muito pelo contrário, Tainá. A logística, ela foi dada uma importância ainda maior, porque quando você fala de avanço tecnológico, também teve toda uma logística, uma necessidade desse avanço acontecer. Quando eu vou voltar lá no assunto que eu gosto, entendo bastante transporte. Se tem alguém aí que trabalha como motorista de transporte ou em transportadora da nossa região, vai entender muito bem o que eu estou falando. Por que eu falo isso? Por exemplo, antes, quando um motorista queria carregar um frete para Paranaguá, vamos dizer assim, né? Tinha que ir de transportadora em transportadora, querendo saber o valor desse frete, qual que seria o peso, quantas toneladas ele estaria carregando, qual que seria o valor que iam estar pagando para ele. Hoje existem muitos aplicativos, agora tô tentando lembrar o nome de um aplicativo aqui, mas assim, hoje tem mais de 10 aplicativos na área de frete e transporte. O Timove é o nome do aplicativo que você baixa no teu celular, cadastra a tua CNH, qual que é o seu caminhão, qual que é a capacidade de peso do teu caminhão e qual é a tua preferência de rota, se é, digamos, aqui de Francisco Beltrão para Paranaguá, se é de Francisco Beltrão para o Rio Grande, se é do Mato Grosso para o Rio Grande, você vai traçar a rota que você quer. E com base nas informações que você der para esse aplicativo, vai aparecer inúmeras infinidades de carga que você só vai solicitar ela, você emite a tua ordem de carregamento, que é um pedido para você carregar aquele material, e ali já vai sair a ordem, você não precisa estar indo em transportadora nenhuma, você só chega e apresenta aí o teu celular, que vai estar sendo liberado o teu carregamento, porque ali já tem tua CNH, os documentos do teu caminhão, a questão de regulamentação, de NTT, já tem todas as suas informações, é só chegar e carregar o produto. E a parte de pagamento, para você receber esse frete, também vai ser no aplicativo que cai diretamente na tua conta. Então, assim, a parte de avanço tecnológico, ela veio para somar em 1000%. Tirou pessoas do mercado de trabalho, muito pelo contrário, agregou pessoas ao mercado de trabalho. Por quê? Antes, vamos colocar que precisaria de 5 pessoas para gerir uma transportadora de médio porte aqui na nossa cidade. E hoje precisa de 15 pessoas, mas pessoas que tenham conhecimento tecnológico, porque daí veio o aplicativo, então precisa de pessoas que cuidem do sistema do aplicativo, que façam pagamentos, que tenham conhecimento de software, de programação, e vai interferir lá no consumidor final, vai interferir lá no produtor rural, quem está produzindo a soja, o milho, o feijão, porque o pedido de material começa lá, né? Então, eu não posso mandar tanto material para a cooperativa porque eu sei que vai vir tantos caminhões carregar
Então é um sistema interligado, gente. Quando você fala de tecnologia, ela veio para somar assim, no nível imensurável no assunto de transporte e distribuição de material. Até falando um pouco aí sobre essa questão, que eu acredito que é algo que o pessoal tem bastante questionamento, né? Quando você fala de tecnologia, muitas pessoas olham e dizem, bah, a tecnologia ela veio para tirar o emprego de muita gente. Eu acredito que não, porque assim, pode fechar algumas vagas? Com certeza. Na área de produção, por exemplo, pode fechar algumas vagas, mas abrem outras. Quando você não precisa mais estar trabalhando, eu vou perguntar para você, Nayana, quando você não trabalha, você faz o quê? Quando eu não trabalho, O que tu faz? eu estudo, eu descanso. Você estuda, você vai fazer um lazer, Vou você lá vai fazer um lazer para E descansar. quando você fala, não, eu vou num restaurante almoçar. Então, se você não está trabalhando, você está fazendo alguma coisa. Você vai almoçar num restaurante que vai precisar de mais um garçom, que vai precisar de mais um cozinheiro, mais um chefe, né? Ah, não, eu vou me divertir. Ah, então você vai num lazer, vai jogar um futebol, vai num clube, alguma coisa assim. Vai precisar de pessoas nessas áreas. Então, talvez diminua aquele trabalho braçal, aquele trabalho mais pesado, né? Mas aumenta em outras áreas também. Olha, eu não vou ter o número exato, mas há 4 anos atrás, quando eu trabalhava na área de logística, de transporte, distribuição de grãos aqui para a região do Brasil todo, né? A gente tinha muita questão de número, de quanto que estava a produção de grão de estado para estado. Eu trabalhava no Mato Grosso, né? E depois que veio a questão dos aplicativos de controle, a produção de um ano para o outro subiu mais de 35% no estado de Mato Grosso. Então, a região de Sinop, Sorriso, Guarantã do Norte, assim, a produção alavancou. Por quê? Porque saiu um pouco aquela preocupação de estar a pessoa ali em cima. Quando você colocou aplicativos e ferramentas tecnológicas, a produção aumentou, porque mudou o jeito de plantar, começou a se plantar com tecnologia, começou a se colher com automoção e tecnologia, e começou a se transportar com tecnologia. Então, assim, agregou muitas outras pessoas. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, de um ano para o outro, foi contratado 30 novos colaboradores para cuidar da questão de aplicativo, ordem de carregamento. Então, o trabalho com a tecnologia ele ficou mais facilitado, mas também se exigiu mais mão de obra, só que mão de obra qualificada, que tivesse conhecimento dessas tecnologias. Então é muito importante sim, a tecnologia veio para somar com toda certeza. Com toda certeza. E vem desde a questão do gene, né? Da genética, Da soja, das sementes, né? Antigamente a produção era muito baixa, então com o melhoramento genético a produção começa a aumentar. E isso envolve tecnologia, isso envolve pessoas que estejam se preparando para isso, pessoas que estejam dispostas a estudar para que possa se acontecer esse resultado. Fazendo parênteses com a aula agora, né, que a gente está falando aí sobre candidato, né, no mercado de trabalho, se isso interfere, se a tecnologia interfere. Na aula 2 a gente fala sobre isso, né? Quais são, inclusive tem o trabalho que os alunos fazem sobre isso, né? Quais são as 3 profissões que podem deixar de existir aí ao longo do tempo e quais são as 3 que podem vir a surgir, né? Então, qual que é o sentido? Não quer dizer que vai existir menos profissão no futuro, não é isso, né? Só vai mudar, a demanda muda, né? Ou seja, a necessidade do produto muda, a necessidade do mercado muda, então, consequentemente, as profissões mudam, né? Inclusive, tem uma problemática que fala que talvez futuramente vai diminuir a quantidade de caminhoneiros, né? Não sei se vocês têm aí essa perspectiva aí para logística, né? Mas existe uma discussão que fala um pouquinho sobre isso, que vai diminuir a quantidade de caminhoneiros, mas em contrapartida vai surgir outros profissionais, né, que vão ter esse segmento, porque a logística ela vai continuar. Eu arrisco a dizer que vai por todo momento aí que existir produto e mercado, vai existir logística, né, porque sempre vai ter necessidade de quem produza, quem transporta e quem consuma. Por isso que a logística é um ciclo, que nem eu falei antes. Quem vai produzir, quem vai transportar e quem vai distribuir, quem vai consumir esse produto. Então, a questão de motoristas de caminhões, vamos falar isso a longo prazo. Vamos colocar que daqui a 80 anos o número de caminhões de frota de caminhão seja bem menor. Porque tem vários projetos da questão de transporte de trem, ferrovia, assim, projetos em discussões que poderia vir a questão ali da logística reversa, que é a logística sustentável. Se vocês escutarem esse termo logística reversa, é uma maneira de você estar transportando, consumindo, armazenando de uma maneira mais sustentável. Então, quando fala disso, falam da questão de... Mas eu discordo um pouco. Uma pessoa que trabalhou assim, bastante tempo e viu, eu acho que não sei se funcionaria isso. Vamos falar de 80, 100 anos pra frente, mas eu acho que... Tá otimista, hein? 80, 100
anos, porque assim, o transporte, o caminhão é uma necessidade do Brasil hoje e vai continuar por muitos anos, assim, sabe? A não ser que exista aquela tecnologia que está em projeto ainda, né? Que é de não precisar, o caminhão não precisar de um motorista, né? Que aí vai ter todo um mecanismo onde o caminhão vai andar sozinho sem a necessidade de ter alguém ali dirigindo, né? Então existe essa possibilidade, mas acreditamos que seja aí a longo prazo. Mas falando de tecnologia e de caminhão, que é um assunto que eu gosto bastante, né? Que se quem entende e acompanha. Vamos falar então do avanço tecnológico de um caminhão. Antes, minha gente, pra você fazer 1.000 quilômetros carregando aí, antes carregava 30 toneladas, que é 30 mil quilos, né? Meu Deus, isso demorava 18 horas de viagem. Hoje, com o avanço tecnológico, com o conforto, com a automoção do caminhão, hoje você carregou um caminhão ali no teu computador de bordo, mostra quantas toneladas tem por eixo, qual que é a capacidade de carga do teu caminhão. Quando você fala de caçamba, a capacidade de basculação da caçamba que você está levantando, descarregando. Então, tudo isso, câmera fria, quem faz o transporte, por exemplo, dos frangos, da BRF, da Vibra, são caminhões câmera fria. Lá no computador de bordo do caminhão tem a temperatura correta, quanto tempo aguenta aquele produto ali dentro armazenado. Quando fala de leite também, você consegue ter todo um controle. Então, tá em tudo a tecnologia. Até a questão de tecnologia no caminhão. Hoje eu consigo desligar um caminhão, travar ele, mesmo ele estando lá em Paranaguá, no porto. Ou questão de em Brasília. rastreamento, segurança, né? Segurança hoje é tecnologia. Então, não vai, no futuro, pode ser que não tenha um motorista, mas vai ter que ter uma pessoa por trás cuidar desse caminhão. Ou seja, muda a demanda, muda o mercado, mas as profissões elas continuam, né? Surgem novas. E surgem novas a todo momento. Falando sobre essa questão de ligar e desligar, eu até achei legal que o carro agora eu posso ligar e desligar pelo aplicativo aqui, né? É uma coisa que eu não sabia que tinha, na verdade, né? Que esses carros novos aí vem bastante tecnologia nova. Mas eu acredito que a tecnologia ela vem para auxiliar. A tecnologia, na verdade, é o despertador da humanidade. Ela vem ali e faz você se despertar. Poxa vida, tu tem que se atualizar. Não tem esse negócio de dizer, não, eu não vou conseguir me atualizar. Todos conseguem. Eu, falando assim sobre a tecnologia um pouco, eu lembro da minha mãe, né? Falar, mãe, precisa de um celular para você utilizar. Não, eu não quero esse negócio aí, não. Esse não quero, porque vocês não conversam, beleza. Eu falei, mãe, eu vou fazer um WhatsApp para você. Eu não fiz, mas quem fez foi minha sobrinha que fez lá o WhatsApp para ela. Agora eu chego lá, ela tá conversando. E outra coisa, ela manda mensagem agora. Ali. Se eu não responder, ela já fica brava comigo. Então a acessibilidade é muito mais fácil através da tecnologia. E minha mãe tá com 67 anos e conseguiu se adaptar ao WhatsApp, ao Facebook, até o YouTube, né? Então ela tem dificuldade de escrever porque não enxerga muito bem. Mas ela fala, então, comando de voz, né? Você dá uma olhada assim nas mensagens dela, a letra é bem grande, né? Para ela poder enxergar, mas ela tá aí sempre. Então, a tecnologia, ela vem para auxiliar. Até tem um tema aqui que eu acredito que a Franciele vai iniciar falando sobre a questão cartão de visita e carregamento por indução. Isso é legal, né? É uma tecnologia que a gente vê por aí hoje em dia, né? Antigamente, né, falando do cartão de visita, né? É o cartão de visita, só que hoje não é mais papel, né? Ainda existe o cartão de visita de papel, mas a questão do chip, né, num cartão, como se fosse um cartão de crédito, não sei se vocês já viram. Sim. Então, você pega só, aproxima do celular da outra pessoa, ela tem todas as suas informações, então também é uma questão tecnológica que ajuda aí em muitas questões, né? E é um chip ali, uma tecnologia que a gente está utilizando ultimamente para identificação da pessoa, para que o outro ali, talvez a gente se conheceu agora, né? Então a gente vai iniciar uma negociação sobre tal produto ali. Então como que eu vou te passar todas as minhas informações de uma forma rápida? Eu só aproximo o meu cartão de você e você já tem todas as informações. Isso ajuda. Ou seja, inclusive na logística também ajuda. No né? celular ali, aproximou, já aparece Exatamente. as informações. Então todas as tecnologias que elas surgem para ajudar. Antigamente se perdia muito negócio, porque tu tinha que pegar a informação, fazer a anotação. Tu às vezes anotava um número de telefone errado, uma letra do e-mail errado. Já não conseguia contato, não né? conseguia mais Sem contar. contar que às vezes perdia, né? Deixava dentro do bolso da calça, lavava, depois, e agora? Aquele cartão de papel, aquele cartão de papel era assim, né? Eu tinha coleção. Perdia. Verdade, fazia coleção. Agora tudo na palma da mão no celular. Exatamente, é uma tecnologia que está aí cada vez crescendo mais, né? Assim como toda tecnologia, hoje a gente vê aplicativos novos surgindo todos os dias e é sempre atualizado aí, né? Para agregar no nosso dia a dia.
Desculpa, pode. Eu ia perguntar se tem alguma pergunta interessante pra gente estar Deixa eu Tem uma ver, deixa eu pergunta olhar o aqui chat assim, dos ó. alunos. Tem a Helenice. Tinha uma outra pergunta que também estava junto aqui. Como que vocês se sentem trabalhando com o grupo visual? E o que levou vocês a trabalhar com o grupo visual? Posso responder então, Arley? Então, assim, ó, vocês vão ter uma resposta mais profunda na live anterior, então assistam a live anterior que está gravada para vocês. Mas como que eu me sinto trabalhando no grupo visual? Eu me sinto realizada, porque aqui eu posso exercer e explorar toda a minha capacidade profissional, entendeu? Aqui eu consigo, cada dia eu tenho um desafio novo, e eu sou uma pessoa que eu preciso estar sendo desafiada, né? Todos os dias eu tenho necessidade de desafio, então aqui eu me sinto desafiada todos os dias. E é aquilo que eu sempre bato em cima pra vocês, quando você trabalha com o que você gosta, você trabalha todo dia feliz. Às vezes bate o desânimo é algo normal, natural do ser humano, que nem eu falo quando a gente faz a conversa com vocês, estudantes, com os pais, é super normal, tem dias você acordar desanimado, mas quando você trabalha com o que você gosta, a animação pra você ir trabalhar, pra você executar a tua tarefa, ela vem. Então, assim, eu me sinto realizada trabalhando no grupo visual. E qual que é o segmento da pergunta ali que eu não lembro? Como que você chegou até aqui? Eu cheguei através de uma publicação no grupo visual, nas redes sociais, onde necessitava de uma pessoa para uma vaga específica, e eu vim e fiz uma entrevista de emprego com o Josimar, que é o nosso gerente, né, Josimar? É isso aí, eu que fiz a entrevista com você, Nayana. Eu já percebi que você tinha um potencial, já era uma pessoa diferenciada. Já demonstrou que era uma pessoa de atitude. Muito bom. Primeiro eu mandei um vídeo, né? Primeiro eu mandei um vídeo. Você mandou o vídeo? Mandei um vídeo. Olha, primeiro, né? tecnologia também. Uma questão também aí, pessoal, até isso daí a gente colocou lá, desculpa, vou falar eu de novo aí, mas vamos lá. Eu passei a exigir não, mas pedir para o Josimar que quando uma pessoa tivesse interesse em trabalhar no grupo visual, primeiramente ela mandar um vídeo falando um pouco sobre ela, contando um pouco sobre ela e respondendo a seguinte pergunta: por que eu deveria de contratá-la? Por que ela deveria de trabalhar no grupo visual? E você acredita que 90% dos candidatos não mandam o vídeo? Ali a gente já fazia a primeira peneira, né? Sim, teve pessoas que falavam, tem que mandar o vídeo, então essa vaga não é pra mim. Ou seja, não conseguia se expressar, colocar um celular na frente e gravar um vídeo. Até quem é comunicativo, eu que sou comunicativo, tem um pouquinho de dificuldade, mas é o primeiro passo que você tem que quebrar para você conseguir atingir o objetivo, né? Mas aí eu te pergunto, e se eu não tivesse exigido isso, como que eu ia saber que você estaria disposta a novos desafios? Porque você olhou para mim quando falou desafio, a gente coloca desafios aqui todos os dias, né? Isso nos motiva. Isso é algo motivador. Então, quando a gente vai contratar, a gente já quer alguém que queira fazer algo diferente. E outra coisa, nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com treinamentos. Então, a gente precisa estar antenado, a gente precisa despertar todo dia pensando em algo diferente. Você viu uma notícia, uma reportagem, você tem que fazer alguma coisa referente àquilo, trazer algo novo para o seu aluno, né? Então, é bacana isso aí. E a tecnologia não nos deixa acomodados, né? Com certeza. Aqui no grupo visual, como a gente trabalha com esse ramo tecnológico, não existe acomodação. Não tem como. Você tem que estar sempre ligado, tem que estar pensando o que está vindo, o que está surgindo, como que nós podemos agregar isso, como que nós podemos passar isso para os nossos alunos, o que isso vai impactar na vida deles, como que eles vão fazer com que isso se torne algo positivo para eles. Então aqui a gente sempre está pensando em vocês. O nosso trabalho é desenvolver cursos, qualificações, mas pensando em vocês. Orley, tu não falou sobre você. Então, como você se sente? Não, primeiro... Quer que eu saia da sala para tu responder? Não, tranquilo, super tranquilo. Então, foi através do network, minha rede de contatos. Network, pessoal, uma palavra nova, talvez vocês não viram ainda. E o que é network? É minha rede de contatos. Então, eu estava parado, procurando um emprego. Eu fui visitar um amigo meu em Laranjeiras do Sul, o Rodrigo Rutz, e ele falou, tem o nosso amigo que está em Francisco Beltrão. Ele está numa empresa muito boa, ele é meu cliente, inclusive. E ele falou, por que você não conversa com ele? Aí eu, interessante, eu já trabalho, como eu já conhecia ele da época que a gente trabalhou na indústria de confecção. Isso há quanto tempo atrás? Isso há 20 anos atrás. 20, por aí, né? 20 anos mais ou menos. Mais ou menos uns 20 anos. Foi na época de 2002. Por aí. 2000. No Copa do Mundo, acho que foi 2002, por aí mais ou menos.
Então, como é interessante tu ter a rede de contato. Desde aquela época, aí o que aconteceu? A gente fez uma videochamada, isso a gente conversou, eu mandei mensagem para ele às 9 horas, às 10 horas a gente fez uma videochamada. A 1h da tarde, Você tava eu saí de Rio Bonito, meio-dia, 1h30 da tarde, eu estava no horário marcado aqui em Francisco Beltrão. E já almoçou com nós, né, Orley? Já fui Já almoçar almoçou com eles. Já conheceu a nossa Então. equipe. E que hora que você estava contratado, lembra? Às 10h05. 10h05. Lembra exatamente. E como que você se sente, então, Orley? Hoje trabalhando- eu me sinto realizado, porque assim, sem contar da amizade que a gente tinha lá na época, aquilo renovou e ele me desafia muito. Por exemplo, ele me faz querer chegar mais, buscar algo a mais. Ele me tira da zona de conforto para mim buscar mais. Então isso é muito interessante. E hoje eu me sinto realizado e eu sei que eu tenho uma perspectiva de melhora. Eu tenho uma visão que hoje eu estou nessa função, mas amanhã eu vou estar numa função ainda melhor. É uma coisa que a gente busca bastante quando é para trabalhar no grupo visual, inclusive eu falei na aula passada, na live passada, desculpa, é a força de vontade. Porque se nós formos só pela questão de currículo, muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Contratamos uma pessoa que tem um excelente currículo, mas a força de vontade de querer enfrentar novos desafios, de se superar, a pessoa não tem. Eu acredito que aí não serve mesmo para trabalhar no grupo. Inclusive, ele nem quis saber da minha formação. Eu descobri tuas formações depois, né? Com certeza. Então, assim, inclusive tem uma aula que a gente vai falar, seja confiável, né? Exatamente. É sobre isso. O que me levou? Na verdade, quando eu fiz a videochamada contigo, que o Rodrigo me passou o teu contato, a gente conversou ali, eu não lembrei de você. Eu lembrava, eu olhei e tal, mas eu não conseguia. Você mudou bastante, né? Antes era mais magrinho, né? Mais Hoje, magrinho. né? Mas assim, eu não lembrei de você. Mas depois eu fui pensando e tal, e lembrei da pessoa que era você. Então, o que me fez contratar você foi a questão da tua força de vontade, porque te deu um desafio. Eu falei, tal hora eu quero você aqui, né? E tu chegou aqui, naquele horário marcado, tu estava disposto. Quando eu coloquei os primeiros desafios, que é a condição de trabalho que nós tínhamos, o que você precisava fazer, viajar e tal, tu aceitou sem problema nenhum. Então, para mim, o importante é isso. Tu está disposto a aprender, tu vai fazer, tu vai executar? Vou. Então, beleza. O aprendizado a gente vai ter aqui, a gente vai ensinar o que nós necessitamos. Mas é bom saber que vocês se sentem bem trabalhando no visual, né? Até mesmo porque se a resposta fosse contrária... Mais alguma A gente pergunta? se sente em casa aqui, na verdade. É uma família, todo mundo quer o melhor para todos. Como você falou mesmo, são várias equipes, mas no fim, o bolo vai tudo em um pote só. Ou seja, tudo pro mesmo pote, né? Tudo no mesmo pote. Então, todo mundo tem que trabalhar numa sintonia para todo mundo chegar num resultado bom para todos. Muito bacana. Tem Certo. alguma pergunta ali, Josmar? Não, relevante não. Mas vocês já responderam o João perguntou se vocês pretendem continuar trabalhando no grupo visual. O pessoal acha que não quer que vocês trabalhem com Eu você, também não. tô achando. Tem alguém aí dizendo que eu acho que não quer. Vocês pretendem continuar trabalhando Com no visual? Com certeza, né, Tá pessoal? Com certeza. Mais alguma? Não, relevante nenhuma ainda. Assim, eu acredito que para vocês trabalharem aqui na eu sei bem do teu perfil, né? Sei da Franciele também, do Josmar, do Orley, mas olha, para vocês continuarem trabalhando aqui, também vai depender muito de mim como empresa, né? A empresa precisa gerar novos desafios, né? Até mesmo porque quando vocês chegaram, eu sempre falei, aqui vocês vão ter uma visão de crescimento, vão ter uma possibilidade de crescimento, mas nós vamos crescer junto. Então, se eu não proporcionar meios de crescimento para vocês, eu acredito que vocês não vão querer continuar trabalhando no grupo visual, né? Então, a empresa, ela exerce sim um papel muito importante na vontade do colaborador querer trabalhar na empresa, sim ou não. Porque se a empresa proporciona uma visão de futuro, beleza. Aquele colaborador que tem vontade de crescer, tem a visão de crescimento, ele vai continuar.
Agora, quem é acomodado, que não gosta de novidade, que não gosta de desafios, que não quer levantar todo dia pensando algo diferente, que não quer crescimento, aí com certeza não vai trabalhar. Né? Pode falar. Desculpa, eu ia comentar que o que o Claudir está falando basicamente é plano de carreira, que a gente também fala no nosso curso de formação profissional. Lá na 10ª aula do formação profissional a gente fala de plano de carreira e é basicamente isso, né? A empresa proporcionar aos funcionários um plano de crescimento, né? Até porque quando o funcionário ele tem potencial e ele não tem lugar para se expandir, ele não vê uma vantagem, né, de crescimento ali dentro da empresa, a tendência é ele procurar outras alternativas, né? Sim. Então é isso que segura os funcionários no grupo visual, essa possibilidade de crescimento, plano de carreira, né? Então é bem E é uma possibilidade de crescimento que eu acho que o Orley vai concordar comigo e os outros colaboradores que devem estar assistindo a live também, que é uma visão de crescimento possibilitária, possibilitar isso pra gente de forma diária, vai depender da gente com certeza. Um grande exemplo disso, Orley, quantas vezes você acordou às 4 horas para trabalhar aqui no grupo visual? 4 horas da manhã. Várias, né? Várias vezes a gente acordou às 4 horas da manhã, a gente saiu às 4 horas da manhã de casa. E alguma vez você saiu triste? Negativo, eu saía confiante que eu ia chegar lá e ia executar. Ia ser um bom dia de trabalho ia ser um legal. bom dia de trabalho. Muitas vezes eu levantava às 7 horas, mas pensando que ia chegar lá Em outro trabalho, né? Em outro trabalho. É porque você trabalha com o que você gosta, por isso. Exemplo de plano de carreira também eu posso utilizar eu como exemplo, né? Eu iniciei na empresa em 2017 com o grupo visual. Iniciei como professor de informática. Então a minha primeira oportunidade foi dar aula para os alunos. Eu já dava aula de filosofia nos colégios, mas eu não tinha essa experiência de trabalhar com tecnologia. Então primeiramente foi um desafio, mas aos poucos eu fui conhecendo a empresa e acredito que o fato de eu ser gerente hoje significa que eu também quis isso, demonstrei que eu tinha essa capacidade e eu corri atrás. Eu lembro que eu nunca fui uma pessoa que pensei em trabalhar somente 8 horas por dia. Se eu pensasse em trabalhar somente as 8 horas por dia, talvez eu não estaria onde eu estivesse hoje. Eu acho que Eu precisei me desafiar muitas vezes. E não me arrependo nada disso, porque o futuro, se você quer dentro de uma empresa um futuro diferenciado, se você tem um objetivo claro daquilo que você quer, você vai lutar por aquilo. Então o trabalho vai ser o que menos vai te impedir, né? O horário vai ser o que menos vai te impedir. Isso também para a questão de quando eu era aluno, né? E quando eu era professor, eu sempre falava assim: o que te torna um bom aluno, o que te torna um bom profissional, um bom aluno, não é o que você faz dentro de uma sala de aula, mas é o que você faz fora da sala de aula. Então não é aquele tempo que você passa dentro de uma sala de aula que vai te tornar um bom aluno. É o tempo que você passa estudando depois que você sai da sala de aula. O que você faz depois? Até os nossos professores falavam assim: você não conseguiu entregar um trabalho? Certo, e o que você fez da meia-noite às 6? Os meus professores da faculdade falavam isso. O que você fez da meia-noite às 6? Você dormiu? Então, é um pouco isso, né? Você pagar o preço por aquilo que você quer. Então, se você quer algo, você consegue. Outro exemplo, né? Quando eu passei no mestrado, eu precisava estudar bastante. Eu trabalhava e eu tinha que estudar. Então, o horário que eu encontrava para estudar, eu acordava todo dia 4 da manhã e estudava até as 8 da manhã. Chegava em casa quase meia-noite. Então, eu dormi durante 6 meses, eu dormi, eu acho, umas 4 horas por noite. Mas eu consegui passar no mestrado, ganhei bolsa. Então, se a gente quer algo, a gente consegue. Agora, sem sacrifício, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Eu sempre falo, dê um passo diferente para chegar em um lugar diferente. Se você caminhar como todo mundo caminha, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo. É verdade. E às vezes essa questão da comodidade é o que faz com que às vezes a gente não veja coisas novas, coisas diferentes. Eu sei falar, se eu for falar da minha história também, que é bem ampla, acredito que a gente pode marcar uma live só para me contar a minha história desde o princípio até o final, né? Mas assim, é sempre sacrifício, você tem que se dedicar, você tem que persistir. Porque quando vocês falam, acordam 4 horas da manhã, o que acontece se vocês mandarem uma mensagem lá no grupo 4 horas da manhã, no grupo dos Headhunters lá, e eu não mandar uma mensagem? O Claudir tá dormindo, né? Então, pelo menos ali 5 horas tem. Acorda, vou lá. Bora, povo. Bora, povo. Nem que eu tô dormindo. Bora, povo. Mas assim, a gente lá, tem 13... esperando o incentivo dele. Esperando o incentivo também. Mas eu também acordo cedo, né? Eu não tenho o mesmo pico de antes, né? Mas acordo cedo também, porque tem aquele ditado que diz lá, como é? Quem cedo madruga... Deus ajuda. Alguma coisa assim, Deus ajuda né? quem cedo madruga. É, isso mesmo. Mas é verdade.
E às vezes a gente tem que entregar um trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, muitas vezes a minha chefe nem sabia que eu fazia isso. Mas o pagamento, nós fazíamos a contabilidade de uma cooperativa, dessa mesma cooperativa que depois eu trabalhei nela, acho que era no dia 22 ou dia 23 de cada mês, era o pagamento do leite. E se no dia 23 não tivesse pagamento do leite, os produtores vinham ali nervosos, bravos, né? Era mais de 800 produtores. E eles vinham buscar o cheque do leite. E às vezes o que acontecia? Toda essa logística do trabalho e tal, a pessoa que era responsável lá do estoque não passava os tickets de leite na data correta para mim poder fazer o lançamento e tal, e fazer o pagamento, ou seja, fazer o cheque, que era lá naquela... como é o nome da máquina? Máquina de escrever lá, da datilografia lá. Eu tinha que fazer o cheque na datilografia, não era pelo sistema, não, fazia manualmente. Então muitas vezes eu passava a noite ali no escritório de contabilidade fazendo pagamento, no outro dia estava prontinho. Eu ia em casa, tomava um café e voltava a trabalhar 100%, porque se a minha chefe descobrisse, aí ia desencadear um problema, porque por que não entregaram na data correta e tal. Então, é a força de vontade, o que você realmente quer fazer para você ser diferente. Às vezes, tu está trabalhando numa empresa, inclusive, que você faz de tudo e não é, ou seja, não é reconhecido, mas dê o seu melhor, porque alguém um dia vai ver o seu trabalho e isso faz com que você cresça. Tem uma pergunta aqui. Vocês já eram comunicativos desde o começo ou se não eram, como fizeram, como aprenderam a ser? Acho que a questão da comunicação, pessoal, isso parte de cada um, mas ninguém nasce comunicativo. Isso você aprende com o tempo, aprende com as oportunidades. Eu posso utilizar eu como exemplo, né? Eu era do interior, então eu era pouco tímido sim. Tinha um pouco de dificuldade para falar, mas eu me desenvolvi porque eu corri atrás. Eu tinha dificuldade na fala, o que eu fiz? Fui fazer fonoaudiologia, para mim poder fazer exercícios para que eu pudesse me comunicar. Então, no seminário também, eu aprendi muito a questão da comunicação. Eu fiz aula de retórica para conseguir me comunicar melhor. Então, existem meios que vocês podem utilizar para que vocês possam se comunicar, que vocês possam se expressar. Então, a minha forma de desenvolver foi eu me dar conta que eu precisava disso. E eu, precisando disso, então eu corri atrás. Não sei como é que foi para os demais aqui. Eu posso falar um pouco de mim? Sim. Deixa eu puxar essa câmera aqui mais próxima. Eu acho que é aqui, né? Vamos ver se ela vai ser o número 2. O número 2? É o 2? Tá, então é o 2. Isso. Não é o 2, não, Josimar. Acho que é a casinha aqui. Vamos lá. É a casinha. Aí. Bom, então, pessoal, vou falar... Não é a casinha também, não. Então é o número 1, eu acho. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Como que era para mim a questão de comunicação? Deixa eu chegar mais próximo aqui que eu acho que fica mais fácil. Eu sempre tive dificuldade com comunicação. Vou falar, eu não falo correto. Meu português é meio enrolado de vez em quando, até mesmo porque eu morei um bom tempo fora do país. A maior dificuldade que eu tinha era apresentar um trabalho. Apresentar um trabalho para mim era muito difícil. Eu tremia, eu gaguejava, eu travava, suava. Muitas vezes até chorava. Eu não queria ir na aula no dia que tinha que fazer uma apresentação de um trabalho. E o que eu fiz? Um dia eu acordei pensando, não, eu tenho que ser diferente. Então eu tomei uma atitude. E qual foi essa atitude? Que eu fiz diferente. Eu não sou diferente de ninguém, ou seja, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, então por que eu vou ter vergonha? Eu posso estar falando errado? Posso. Mas eu vou falar, eu vou tomar uma atitude. E aí eu comecei a me predispor, inclusive na igreja, para você ler uma prece, alguma coisa assim. No colégio eu sempre me colocava para poder apresentar. E ali eu comecei a bater a questão da comunicação. Depois também fui desafiado a ser professor de informática, né? Instrutor no caso. Também procurei fazer o meu melhor, né? E, assim, vergonha, não tem por que a gente ter vergonha. A gente está fazendo algo correto. Se você está falando, está se comunicando algo correto. E outra coisa, você ter muito conhecimento. Comunicação tem muita coisa a ver com conhecimento. Conhecimento de tudo, né? Abrange tudo. Você assiste um jornal? Assiste um jornal. Você lê um livro? Eu leio. Você vê um vídeo na internet? Ou você gosta somente daquilo que você gosta, ou seja, eu só vou assistir os vídeos que eu gosto. Não, às vezes a gente tem que assistir outros vídeos também, referente a outros assuntos.
E ali faz com que você tenha uma bagagem de informação. Senão, às vezes, você chega num lugar e você se sente perdido, né? O pessoal vai falar de medicina aí, vai num jantar aí, tem uns advogados que começam a falar da área da advocacia e você não sabe nada. Tudo se sente perdido. Então, na verdade, você tem que procurar se expor mais também, falar mais, né? Se expressar mais e também ter muita informação. Então, para mim, eu não fiz nenhum curso, Josmar, nessa área assim. E o curso que nós estamos desenvolvendo, pessoal, é algo que vai ajudar muito vocês, porque ele foi pensado justamente nisso. Sim. Aqui agora a Elizabeth colocou assim: a coisa mais difícil de trabalhar no primeiro dia é a vergonha. Então no curso a gente vai trabalhar muito com vocês justamente essa parte da comunicação, essa parte do desenvolvimento do autoconhecimento de vocês, para que vocês possam se destravar, como você participar de uma entrevista de emprego, como você defender a sua ideia perante um público. Então o curso ele vai trazer esses benefícios para vocês e vocês vão ver isso com o tempo. Franciele, também pode agregar um pouquinho nessa questão aqui, sobre o nosso objetivo com o curso para a vida deles, que vai ajudar justamente nessa parte. Exatamente. Eu sempre falo que a questão da comunicação, principalmente, ela não é só profissional e ela não é só pessoal. É um combo, né? Os dois juntos. Quando você tem uma boa comunicação, isso vai te auxiliar tanto para as relações pessoais, interpessoais, quanto para o teu lado profissional. A gente não... Algumas coisas a gente consegue separar, né? Enquanto profissional e outro pessoal. Mas algumas coisas não. A nossa personalidade, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de se portar, né? É um combo. Então, a comunicação é algo que a gente trabalha muito durante as aulas, principalmente no curso de formação profissional. Afinal de contas, enquanto a gente se forma profissionalmente, a gente precisa entender algumas questões de comportamento, né? Então, é trabalhado a fundo isso. Inclusive, os alunos que já estão aí nesse módulo, nesse curso, né, de formação profissional, vão entender um pouquinho mais a fundo realmente sobre a comunicação. E como o Josimar falou, ninguém nasce comunicativo. Ninguém nasce profissional, ninguém nasce sabendo. Então a gente vai se desenvolvendo a partir do tempo. Basta a gente se dedicar, né? Afinal de contas, se não tem dedicação, não tem aprendizado, né? Então basicamente é isso sobre a formação profissional e a comunicação. É a questão que o Claudinho falou antes da gente sair da nossa zona de conforto e você não poder estudar e querer conhecer só o que você gosta. Um exemplo, eu vou ser bem sincera, eu tenho pavor de matemática. Se quer me ver estressada, eu tenho que fazer alguma coisa a ver com matemática. Mas assim, eu amava transporte, eu amava caminhão, eu entendia do negócio, então eu queria saber mais. Quando eu fui fazer um curso técnico em logística, que eu vi que logística era baseada em matemática, eu me desesperei. Falei, opa, vou ter que sair da minha zona de conforto, senão eu não vou aprender a fazer isso aqui com qualidade. Então eu tive que aprender matemática. Depois comecei a faculdade de administração, estou no 6º período, e tudo envolve a questão da matemática. Hoje eu não aprendi a gostar, eu continuo não gostando, mas agora eu sei. Agora eu sei, eu continuo não gostando, mas agora eu sei. O Orley vai concordar comigo que quando você fala de logística, organização, matemática faz muito parte, né? Faz. A matemática, ela faz parte da vida adulta, né? Tudo envolve matemática. Querendo ou não, por mais que a gente não goste, em algum momento a gente vai aprender um pouquinho de matemática. Nem que seja o básico, né? Mas é necessário. Certo, então uma pergunta, acho que a gente já está passando de uma hora e a gente já está 10. caminhando para o final aí. Agora uma pergunta para os nossos convidados. A gente falou no início um pouco sobre a questão da logística, o que é a logística, e vocês como alunos podem se perguntar o seguinte: mas aonde eu aplico a logística na minha vida? Eu enquanto aluno, eu enquanto estudante, como que eu posso aplicar a logística, o conhecimento que vocês tiveram hoje nessa live? Onde que eu posso aplicar ele? Para que eu possa melhorar talvez meu método de estudo, para que eu possa render mais lá nos estudos, que eu possa compreender mais, aprender mais. O que vocês dariam? Que conselho vocês dariam para os alunos? Onde eles aplicariam a logística na vida deles? Acho que de uma maneira prática, quando a gente fala de estudo, de se desenvolver como pessoa e como profissional, e você quer colocar a logística nisso, nesse primeiro momento, quando você fala de estudar, eu acho que é na organização, pessoal. Às vezes vocês têm muita organização como a disciplina como algo chato. E não, a organização é a disciplina de você correr atrás, você estudar no horário correto, tirar 2 dias na semana para você fazer as aulas, quarta-feira você tirar para você assistir a live. Isso é logística, porque isso é uma organização. O que vocês estão fazendo de logística nesse momento? Vocês estão estudando para que vocês tenham um resultado final. Qual que seria o resultado final de vocês? Vocês se tornarem pessoas
preparadas para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo, prontas para qualquer área de conhecimento, de atuação que vocês escolham futuramente. Então, vocês estão estudando nesse momento e estão correndo atrás do objetivo final, que é o objetivo de ser um bom profissional, estar preparado para todos os desafios aí que vocês encontram ao longo da vida, ao longo da carreira de vocês. Então, logística é isso, logística é organização, é disciplina, é estudo. Então, apliquem a logística na vida de vocês dessa maneira, tendo horário para estudar, tendo objetivos. Pensem aonde é que vocês querem chegar daqui 4, 5 anos, ou no final do curso mesmo, daqui 2 anos, aonde é que vocês querem chegar, aonde que vocês querem estar, o que vocês querem estar fazendo. Isso é logística, você pensar no agora, mas pensando lá no final. Qual que vai ser o resultado de você ter assistido essa live hoje? Só vai depender de você. Vai depender de você o resultado. Definir o objetivo onde vocês querem chegar, né? E traçar os meios, traçar as metas para que vocês cheguem lá. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, da minha parte eu acho que seria isso. Então vamos falar sobre uma questão, eu sei que já está passando tempo lá, mas vamos falar sobre uma questão que ficou aqui, que é carregamento por indução. Eu vou falar um negócio sobre isso. Eu lembro que um dia eu vi uma reportagem, se eu não me engano, era no Olhar Digital, sobre a energia inalámbrica que eles falavam. Como que era, isso aí vamos falar da tecnologia, né? Como era a energia inalámbrica. A tomada está aqui e eu tenho uma geladeira, ela está aqui. Não tem nenhum fio que ligue a geladeira à tomada. E como que essa energia ela vai ser passada? Aí vem o carregamento por indução, né? Por exemplo, esse celular já tem carregador por indução. Aí quando a gente fala de tecnologia e revolução tecnológica, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, Franciele? Exatamente. O celular, o carregamento por indução, por exemplo, esse daqui é da Samsung, não sei se tem mais algum Samsung aí, mas assim, se o meu celular está com 80% de bateria e o outro está com 40%, eu coloco um em cima do outro, ele vai nivelar a bateria, ou seja, passa a carga daquele celular para esse, né? Basicamente é eletromagnética, né? Por ondas eletromagnéticas? Exatamente. É o Tesla, você não lembra o nome do Tesla? Eu peguei só o sobrenome dele, eu não lembro o nome. O Musk? Não. O Musk é o dono da empresa Tesla. É um cientista. Um cientista, ele é físico, se eu não me engano. Mas enfim, ele fazia o estudo da energia, né? Lá, muito antigamente. Agora eu não lembro o nome dele. Faltou uma pesquisa aqui, né? Sim. Mas o sobrenome dele é Tesla, conhecido como Tesla. Ele estudava a energia e foi ele quem descobriu a eletromagnética, né? Na época dele, ele não sabia como usar isso. Ele só descobriu que aquilo existia, né? E hoje em dia a gente usa a eletromagnética na indução, no carregamento de celulares através da indução, que basicamente é um campo magnético criado para transparecer a energia de um... Nikola Tesla. Nikola. Nikola com K. Exatamente, eu tinha esquecido o nome dele. Com a tecnologia, a importância da tecnologia, né? Exatamente. Já não lembrou, já pesquisa, já... E o Tesla tem um grande... Tinha, né? Agora faleceu há muito tempo, mas ele tinha um grande conhecimento sobre a eletricidade. Mas ele já descobriu isso? Bom, ele não... Sim, ele estava fazendo alguns testes e foi ele quem descobriu a eletromagnética. Mas ele não sabia como usar. Ele faleceu dia 7 de janeiro de 1943, então essa tecnologia já existe há muito Na tempo. verdade, ela não existe há muito tempo. Ele descobriu que existia, mas ele não sabia como usar. Aí que tá, porque ele falou, nossa, que existe um campo magnético aqui, mas eu não sei como usar isso, né? Sim. E aí, agora, recentemente, foi uma tecnologia que surgiu embasada nos estudos dele, que aí Foi aprimorado. foi aprimorado. E a tecnologia é assim, né? Às vezes surge uma ideia aqui, mas ela só vai poder ser utilizada lá no futuro quando descobrirem mais algumas informações para complementarem. Até semana passada, em Dois Vizinhos, eu falei com um pai ali, você já imaginou lá nos anos 2000 que você ia fazer uma videochamada, uma ligação pelo celular, ia ver a outra pessoa lá do outro lado, né, pelo celular? Ele falou, pior que é verdade mesmo, como revolucionou, né? Eu vou falar assim, eu nasci em 84, me lembro bem aí dos anos 90, 2000, e a diferença que existe dos anos 90, dos anos 2000 para hoje é muito grande. Barbaridade, é muita coisa que a gente... Eu nasci nos anos 90 e o meu celular, o primeiro, era aquele de... Para você digitar mensagem, né, por SMS, você tinha que apertar 3 vezes para você encontrar a letrinha, né? E naquela época eu já me perguntava, poxa vida, como que será no futuro, né? Como que eu vou poder enxergar uma outra pessoa? Como seria bom eu poder enxergar uma outra pessoa? Sim. Saber o local que ela está,
E hoje a tecnologia nos favorece isso. Exatamente. Hoje em dia, e falando sobre essa questão do carregamento por indução, os celulares novos que tem esses iPhones, Samsung e tal, todos eles têm. E aí, como que funciona? Você tem lá um carregador e você só coloca o celular em cima e ele já vai começar a carregar. Ou seja, não tem nenhum cabo conectado nele, né? Inclusive tem nos carros, né, que você coloca o celular e ele já começa a carregar. Então, mas a ideia mesmo é evoluir isso até mesmo para os eletrodomésticos, né? Que tem um aparelho lá conectado na tomada e você pode ligar o eletrodoméstico sem a conexão do fio. É uma coisa muito bacana, né? Por enquanto ainda precisa encostar, né? Precisa Por enquanto encostar. O eletromagnético ainda precisa encostar, Tem que precisa ter desse o toque, né? Uhum. Mas a tendência é encontrar alguma tecnologia para que a gente consiga. Imagina você tá com o celular aqui carregando ele sem encostar em nada. Pois Seria é, maravilhoso, né? maravilhoso. Não precisaria ter uma tomada do lado da cama, Tá né? usando ele no bolso. Extensão. Tá usando ele no Não bolso. perderia mais. Mas inclusive Carros. falando disso, existe uma tecnologia aí prevista para o futuro que vai para os carros elétricos, né? Para carregar o carro enquanto ele anda. Sim, Tem a uma- pintura lá da... eu não me lembro, eu não esqueci o nome da marca lá, mas acho que é Fiat, não sei se é Fiat, que está desenvolvendo um tipo de tinta que eles vão pintar o carro com aquela tinta. Até a vez passada eu conversei com o rapaz lá, eu esqueci o nome do... Eu vou pesquisar depois, um dia eu vou trazer essa informação mais clara para eles aqui. Mas aquele material que é utilizado nas placas solar, ele pode ser diluído na tinta, alguma coisa Aí assim. ele absorve a energia. Isso, vai pintar o carro com aquela tinta, onde vai absorver a energia do sol enquanto está andando e ele vai carregar. E existe a outra questão também, que é, enquanto está andando também vai carregar o carro. Parece uma coisa muito utópica, né? Que nunca vai existir, mas aí passa alguns anos e a gente vê essa tecnologia na nossa mão. Energia solar. Energia solar não faz muito tempo não, que tá aí agora... As placas solares agora tá na moda, né? Tá na moda. A energia fotovoltaica. Sim, mas há um bom tempo atrás não se via falar disso, né? Eu lembro da calculadora. Lembra da calculadora, aquela que você usava, ela um pouco de descarregava, tinha aquela plaquinha ali do lado, você não sabia para que era, né? Aquele ponto. Colocar no sol lá para ela carregar, né? Para ver como que é a tecnologia. A gente tem muita questão aí para desenvolver ainda. A Tainá falou assim, professor, mas não tem nenhum perigo de pegar fogo? Olha, possivelmente não, porque as tecnologias elas são testadas antes de ser entregue ao consumidor, né? Então é seguro. Se chegou para nós é porque é seguro, né? Imaginou você tomando banho lá, de repente... bzzz. Pode ser, né? Não sabemos, mas acredito que não, né? Porque tem que fazer todos os testes antes. Né? Até inclusive a questão da parte elétrica, vamos dizer, a Tigo, acho que é o nome da marca de carro, né? Que toda a frota deles agora é elétrica, ou seja, todos têm a possibilidade de ser elétrico, esses novos. Então tá evoluindo muito, né? Porque como está encarecendo cada vez mais o combustível, eles estão desenvolvendo novas tecnologias, também está falando da parte ecológica, né? Da parte de cuidado com o meio ambiente e tal. A Né? logística é reversa, a gente fala. É isso daí? Então é essa palavra mesmo, esse negócio é reverso, né? Mas basicamente, o que está acontecendo? Daqui um pouco, quando você fala de veículo, eu fico imaginando, vamos misturar as ideias aqui, mas qual vai ser o ronco do veículo daí? Não vai ter ronco, não? Acho que não, né? Eu gosto de ronco. Bah, como que a gente vai... Como que vai ter o ronco? Eu gostava de fazer marcha. Hoje eu me acostumei com o carro. Com automático? Com automático. Na verdade, o automático tornou a gente preguiçoso, né? Bah, você vai fazer uma viagem de 700 km, só acelera e freia, acelera e freia. Em alguns casos, tu programa a velocidade, o carro, tu não precisa fazer mais nada. Vai embora. Por exemplo, meu carro ali, você pode programar 80 km por hora, né? Ele vai embora. Lógico, você tem que estar atento. Mas se ele vê um obstáculo em outro veículo, ele já diminui, ele reduz a velocidade, ele tem o controle, fazer as curvas, ele vai identificando as faixas, né? Ele auxilia. Por exemplo, se eu estou, como nós falamos no término, comendo faixa, ou seja, estou passando na faixa ali que divide o asfalto da mão que vai e que vem, né? Ele já dá uma tremidinha no volante. Então são tecnologias que estão vindo aí. Só que daí tem aquela questão da borboleta lá para trocar a marcha também. É legal aquilo ali, mas não consigo me acostumar com o negócio não. Eu usei uma vez só para saber que tinha, né? Mas a automática é bom. Agora falando do ronco do veículo, eu acredito que a gente vai ter que pesquisar um pouco sobre isso, né? Ou esperar o futuro, né? Esperar o futuro. Que não tá muito longe, não.
Isso daí, todas as empresas estão procurando investir nessa tecnologia, né? Para poder trazer mais... Menos poluição sonora e tal. É algo muito... Mas quem gosta de barulho e ronco sofre daí, né? Sensacional. Estamos se encaminhando aí para 1h20 de live. Rendeu bastante o nosso assunto sobre logística. Não sei se os alunos talvez tenham mais alguma pergunta direcionada nesse A última assunto. pergunta ali da Cristiane, então, para a gente responder, daí vamos finalizar. Com quantos anos vocês começaram a trabalhar no grupo visual? É para todos responderem? Vamos lá, começa... O Orley começou faz pouco tempo. Faz pouco tempo, eu com 37 anos. Quantos anos você tá agora? 37. 37, faz pouco tempo. Nayana? Eu com 24 anos. E está com 24 anos. São todos novos. todos aqui. novos. Eu comecei com 27, estou com 32. 32. Eu com 22 eu iniciei e ainda estou com 22. Vou fazer mais velho, 23 daqui uns dias. Bom, eu iniciei no grupo visual, eu iniciei em 2016, né? E estou com 37. 37? 38. 37 anos, 37. Tô novo ainda, ixi, falta muito ainda para os 60. Certo, então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Nós voltamos novamente na quarta-feira com outro assunto. Desculpa, antes de você encerrar, eu acredito que a gente pode convidar, talvez para eles conhecerem um pouco também, a Heloísa, né? Vamos convidar na próxima live a Heloísa aí para estar aqui participando com vocês aí também. Vamos ver qual que é o tema da próxima live. Vamos convidar, ver se ela pode participar. Para ela Tem também. da aula dela, né, à noite. Mas agora entramos em férias, né? Vamos ter férias. Vamos convidar ela então. Vamos convidar ela para participar de uma live. A Heloísa tem 17 anos. 17 anos, então a gente dá oportunidade aqui também para as pessoas mais jovens e tal. Pode finalizar, Josimar. Ok, então, pessoal, boa noite para vocês. Obrigado por terem nos acompanhado até agora, certo? Até Boa a noite, próxima. pessoal. Até mais. Valeu, Tchau. boa noite, pessoal. Até mais.